Aí, seus lindos, brilha a prosperidade. Estamos aqui na nova fase do nosso podcast Checklist para Ficar Rico e hoje com a presença deles, ninguém mais, ninguém menos do que o Luiz e o Iago. Palmas para eles. Motivados, né? Começando hoje, essa temporada, né, novo episódio novo, nova versão do Checklist para Ficar Rico. Antes, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, Bruno, que o checklist ele acontecia durante a Maratona da Riqueza e depois a gente transformava em podcast. E agora para você, agora que a gente está nessa nova estrutura aqui da LS Live, a gente está fazendo essa nova série, né, de conteúdos, justamente para te ajudar, você que é nosso seguidor, que acompanha o trabalho do Bruno, da Luz da Serra, da Paty, a enriquecer cada vez mais e melhor. Isso, que bonitinho, né? Foi tudo combinadinho, né, Iago? Exatamente. Muito obrigado, Bruno. Hoje o Bruno vai mudar de posição, né? Vai ficar como sendo entrevistado pela gente. Então a gente vai tentar tirar todos os ensinamentos dele ao decorrer desse tempo para como ele conseguiu prosperar, né? Então, isso aí, vamos filho. lá. E assim, uma coisa bem importante que as meninas devem estar pensando, mas olha, é um programa cheio de meninos hoje. É assim, porque se vocês olharem na nossa audiência, 74% são elas. Então, 26% são eles. E isso faz que a maior parte das pessoas que estão conosco são mulheres, né? Porém, foi uma coincidência massa, porque eu quero que você saiba que o Luiz trabalha com a experiência do cliente, ele que está lá, como a gente chama, no lado de dentro. Quando você comprou um curso nosso, você vai ter acesso aos trabalhos e à estrutura que o Luiz e o time dele têm. Já o Iago menino, Iago está há muito tempo aqui na nossa empresa, ele já trabalha na parte de fora. O que é a parte de fora? É o primeiro contato que vocês têm, os nomes que a gente dá para as coisas, os textos que a gente utiliza, o jeito que a gente se comunica com vocês. E uma das coisas que o Iago faz é pesquisar quais são as principais necessidades de vocês para que a gente possa transformar isso em podcast, em programas, mais tarde os cursos. Ou seja, uma das coisas que a gente precisa entender, eu não tenho vergonha nenhuma de falar para vocês, é que muito tempo atrás, 5, 6, 7 anos atrás, eu e Paty, a gente ensinava o que a gente achava que vocês queriam. Mas aí a gente começou a fazer uma coisa muito simples. Perguntar para a nossa audiência o que eles queriam. Então, vamos resumir que o que o Iago faz hoje é isso. Ele fica atento ao que a nossa audiência quer, o que a nossa audiência precisa, e aí ele transforma isso num conjunto de informações para mim e para a Patrícia transformar em conteúdo para ajudar vocês. Certo, meninos? Perfeito. Isso aí. E o trabalho do Luiz ajuda muito nessa parte também, né, Bruno? Porque ele consegue entender ele como... Para puxar saco do Luiz, não precisa. Só que é mais velho. Mas tá bom, pode continuar. Pode continuar. Como o cliente pensa, né? Como é a experiência do cliente ali dentro do produto. Então, ajuda bastante na parte externa também, né? Dos textos que a gente vai criar e tudo mais. E isso para mim é fundamental. Por exemplo, o nome desse programa é Checklist para Ficar Rico. O que é um checklist? É uma lista do que fazer. Porém, gente, se eu fosse dar nome ao programa agora, nós não vamos mudar porque eu gosto desse nome e também a gente tem que ter afinidade. Mas se a gente fosse dar nome para o programa hoje, seria Checklist para melhorar o seu nível financeiro. Sim. Porque o que a gente percebeu da nossa lista, das pessoas que nos seguem, né, Iago, que a maioria de vocês não quer ficar rico. A maioria de vocês quer só melhorar o nível financeiro. Então nós começamos a gravar os podcasts, que a gente também exibe pelo YouTube e exibe nas plataformas de podcast, porque as pessoas estão cada vez mais nos trânsitos, as pessoas estão cada vez mais dentro de um carro ou no escritório trabalhando e ela pode fazer o trabalho dela e ouvir a gente. Nosso objetivo aqui é ajudar você a encontrar passo a passo as questões necessárias para você conseguir prosperar. E quando a gente fala prosperar, envolve dinheiro, envolve alegria, envolve novos amigos, envolve novidade. Por exemplo, a gente estava animado para começar essa novidade. Provável que tenha até alguns erros técnicos, porque é a primeira vez que a gente grava nessa estrutura. Não é a definitiva, a nossa mesa não é a definitiva, mas nós estamos aqui agindo. Então a gente fica empolgado quando tem novidade. Prosperidade é novidade, prosperidade é reconhecimento, prosperidade é compartilhamento, prosperidade é novos amigos, prosperidade é desenvolver novas afinidades. Por exemplo, estou desenvolvendo uma afinidade agora que eu jamais imaginei que eu ia querer um dia gostar. Do quê? Se tu perguntasse para mim, por exemplo, investimento em mercado imobiliário. Não entendi. Eu não suportava negócio de casa, apartamento, construção. Agora eu estou apaixonado por isso. Por quê? Porque a gente tem que cada vez mais a gente entrar nessa de criar afinidades que tragam desafios e novidades. Olha, pega essa, hein? Aprendi com o Brandon Bouchard que um dos remédios para a depressão é você ter desafios e novidades. Remédio para depressão. Por quê? Porque desafio e novidade libera serotonina. E serotonina, naturalmente falando, é o que cura a depressão. Então, quando a pessoa, por exemplo, não tem mais desafio, não tem mais novidade, apesar de ter um salário fixo de 20, 30, 40 mil reais por mês,
ela não é próspera. Então nós não estamos falando só de dinheiro aqui, mas não há prosperidade se não há liberdade. Sim. E se tem uma coisa que gera liberdade na vida das pessoas é o quê? Dinheiro. Então, a gente tem que entender que prosperidade é isso. E esses meninos propuseram uma coisa, Bruno, tem um monte de pergunta da galera e a gente quer responder essas perguntas. Eles dois vão me entrevistar e vão perguntar. Inclusive, já quero preparar vocês que nos próximos programas, eu acho que eu quase nem vou aparecer aqui, eu só vim aqui, vou só responder pergunta, pegar meu mate. Isso é o mate. Vamos lá, gente, estou pronto para vocês. Vamos começar hoje. Nossa ideia aqui é encurtar caminho para vocês. Isso aí. Então, começando então? Começamos então. Primeira pergunta, Bruno. Então, quais as dificuldades que você teve que vencer para enriquecer? Assim? Nossa, essa pergunta é complicada, porque a primeira coisa é o seguinte: para enriquecer, a primeira coisa que eu precisei é entender que eu podia, que eu merecia e que eu tinha capacidade. Poder e ter capacidade é a mesma coisa, né? Eu não achava que era para mim. Eu sempre sonhei em andar num carrão, eu sempre sonhei em ter uma casa na praia, hoje nem sonho mais com isso, mas... E enriquecer não? Eu sempre sonhei em ter liberdade, eu sempre sonhei em acordar mais tarde quando eu quisesse. Mas era para outra pessoa. Mas enriquecer não. Então veja só o contraditório. Eu sempre sonhei em ter uma vida boa, ter sobrando dinheiro, comprar o carro que o vizinho tinha que eu não tinha. Sempre sonhei. Mas quando você falava enriquecer, o que eu falava? Não, dando para pagar as contas tá bom. Entendi. Então, a primeira dificuldade que eu entendi foi, espera aí, você quer enriquecer sim. Aceitar isso. Daí eu aceitei. Só que eu tinha vergonha de falar. Entendi. Porque chega pro seu parente, pro seu tio, pro seu primo, pro seu irmão, até quem é rico e fala, meu propósito é ser rico, ele vai falar. Torce Perdeu o a alma nariz. pro diabo, Isso. perdeu a essência. Tem Isso que a ter gente coerência, entende. né? Tem que querer viajar, mas para poder viajar, para poder conquistar tudo isso, tem que enriquecer, né? Senão não tem coerência. Vocês percebem que no Brasil falar a pessoa quero ficar rico, sou rico é uma coisa que soa mal? Tem um tabu, né? Vocês vão ver que tem muito comentário, vai ter comentário, talvez aqui não, mas em alguns vídeos tem. Eu acho um absurdo vocês falando de enriquecer num país que tem tanta gente pobre. Sim. E qual foi o momento que virou essa chave, Bruno, que tu disse, eu mereço, Então, eu posso enriquecer? infelizmente não foi por consciência, não. Não foi pelo caminho do amor. Não, eu só consegui virar essa chave quando passei por uma humilhação financeira, quando a dor era tão grande, tão grande, tão grande, porque o meu ego, ou melhor, as crenças limitantes, aquela parte mais inconsciente. Sim. Ó, isso é uma coisa que eu gosto muito de dizer. O seu inconsciente é uma mina de ouro. Isso é uma biguedia, hein? O seu inconsciente é uma mina de ouro. Faça do seu inconsciente uma biga de ouro. Porém, quem não faz do seu inconsciente uma mina de ouro, está fazendo do seu inconsciente uma prisão financeira. Não tem, é um ou outro. Ou o seu inconsciente é uma mina de ouro, ou o seu inconsciente é uma prisão financeira. Que a gente também chama de vaso, né, nas nossas aulas. Que você é o bonsai, ou você é hortelã. Então, a grande virada de chave foi quando eu sofri um acidente, não tinha dinheiro para pagar o hospital, não tinha para pagar ninguém para cuidar de mim, fui morar de favor na casa dos meus sócios, Paulinho e Patrícia. Fiquei 90 dias lá. Quando voltei com um pouco de saúde que eu tinha, porque eu estava sem saúde, tive que fazer uma mudança rápida, porque eu tive que reduzir custo. Saí de uma casa enorme, fui para um apartamento pequenininho, honrado, tudo bem, isso não é problema para mim. Mas aí, quando terminou tudo aquilo, eu olhei numa mesinha dessa cor aqui assim, estava no canto ali aqueles boletos, aqueles carnê para pagar, aqueles boletos, tudo. Quando eu olhei aquilo, não tinha dinheiro nem para pagar aluguel, era o dia de pagar aluguel, faltava R$50 para pagar meu aluguel. E eu desmontei um porquinho para contar a moeda. Nossa. E aí eu fiz uma coisa que eu não me orgulho de fazer. Eu fui na imobiliária, era às 5 horas que fechava, e eu fui 4h58. Cheguei lá, sei lá, era 640 o aluguel, não me lembro. E eu fui com 620, contei moeda e tal. Ela tá faltando 20. Eu, nossa, não acredito. Putz, vou voltar para casa, vou lá pegar, eu sei onde tem o dinheiro. Não, tu paga segunda-feira. Era uma sacanagem minha. Por quê? Porque se eu deixasse para pagar tudo segunda-feira, eu pagava 10% de multa. Entendi. Então eu fui lá faltando R$20, foi 2006. Faltando R$20, porque eu sabia que por R$20 ela não ia brigar comigo, ela se entendia com o chefe dela. Entendi. E eu fiz isso 2 ou 3 vezes. E eu acho que ela sacava, mas na segunda, na terça eu estava lá. Eu passava o final de semana inteiro sofrendo como que eu ia arrumar aquele dinheiro. Mas arrumava. E eu estou falando de um cara que já tinha ido para o lado, já tinha ido para a indústria, tinha ganhado bem, saiu de um trabalho, era formado, era reconhecido, tinha empregabilidade, troquei de trabalho e não soube ganhar dinheiro porque minhas crenças atrapalhavam. E aí quando a humilhação financeira chegou, um dia eu me ajoelhei no chão, assim, sabe que você se senta em cima dos joelhos, não é nem ajoelhado, você senta em cima dos próprios pés, está com o pé bem
fletido, assim, flexionado. E aí eu dei um soco no chão de raiva, conversando com Deus. Falei, Deus, porra, Deus, que caralho é esse? Falei assim, não me julga como eu rezo com Deus, tá? O Deus é meu, eu me converso com ele. Tranquilo. A gente se entende. Deus, pelo amor de Deus. Só que eu nunca xinguei Deus, tá, gente? Só pra deixar claro. Eu xingava a mim mesmo perguntando pra Deus, porra, Deus, que merda que eu tô fazendo, caralho? Porra, mano. Sou corintiano, né? Os corintianos rezam assim com Deus. Porra, mano, o que tá pegando aí, velho? E daí eu comecei a chorar de raiva e vergonha e humilhação. E daí deu um pouco de tempo e eu respirei fundo e me veio uma força. Eu vou fazer o que tiver que ser feito para mudar essa realidade. Então, Iago, eu só comecei a ter força para assimilar que eu merecia e queria ser rico, porque uma coisa é você querer, outra coisa é só merecer. Mas quando você junta eu quero e mereço, uou, aí vai. Então, quando eu juntei essas duas coisas, eu só consegui juntar porque a humilhação, a vergonha e a dor foi tão grande que eu cedi. Sabe a pessoa que está doente? Nenhum remédio resolve. Você fala, ó, passar bosta de porco branco, porco landrace, aquele malhado, resolve o teu problema. O cara fala, pode passar. Não, mas é no nariz e na boca. Ai, que delícia! Pode passar, eu estou morrendo mesmo. Então foi o que aconteceu comigo. Eu precisei de uma dor infinita e absoluta para ceder. Para trazer do inconsciente para o consciente essa motivação de então, ser rico. Eu sempre digo para as pessoas, muito bom o que você está dizendo, porque a moral é o seguinte, você tem que entender que a fórmula do sofrimento, segundo Murilo Gun, adorei, é dor mais o tempo que você fica com a dor. A dor resistência, né? A dor, resistência, isso. Ela acontece, o sofrimento é você insistir naquilo que você está fazendo errado, né? A dor eu aprendi que é um sinal que você está desalinhado com o seu propósito, está desalinhado daquilo que você pode ser, e daí você insiste naquele comportamento que está causando justamente esse incômodo. Então o sofrimento ele é uma escolha. A dor é um sinal. A dor é um sinal. Perfeito. Então aí quando eu fiz isso, aí eu fiz o primeiro passo para qualquer ser humano que quer prosperar. Decidir. Toda vez que você decide alguma coisa forte, decidir que eu vou me casar, decidir que eu vou ter um filho, decidir que eu vou construir uma casa, decidir que eu vou fazer faculdade de medicina, decidir que eu vou enriquecer, toda vez que você toma uma decisão, essa decisão traz um monte de coisa junto. Isso foi importante para mim. Eu decidi que enquanto eu não entendesse tudo que fosse necessário para prosperar, eu não ia desistir, para enriquecer mesmo. Perfeito. E quanto tempo demorou esse processo até dessa decisão até tu... Olha, eu vou te dizer, a decisão, assim, estou rico. A decisão, eu não me lembro se já era 2006 ainda ou se era 2007, mas vamos supor que era finalzinho de 2006, para dizer estou rico, porque existe assim, uma das coisas que é bem importante a gente falar, a riqueza financeira, ela manda sinais. Sim. Então, o que é mandar sinais? Você pode dizer assim, eu não sou rico ainda, mas eu estou ganhando fazendo 30% mais dinheiro do que eu fazia o ano passado. É percepção. Isso é um número. Outra coisa, eu tenho 30% ou 40% mais de lastro que eu tinha ano passado. Lastro é dinheiro que você não usa para nada, dinheiro acumulado. Número 3, eu tenho 30% mais, ou 50%, ou 100% mais de patrimônio. E acreditem, senhores, esses 3 pontos não são os mais importantes. O mais importante de todos é, eu valho mais do que eu valia ano passado. Sim. E quando eu digo valho mais, é aquilo, o que eu agreguei a mim fez com que eu valesse mais no mercado, no mundo. E o mercado não é alguém te contratando, a Luz da Serra te contratando, não. É você saber que a Luz da Serra pode contratar, mas que se você sair da Luz da Serra, você vai conseguir ou se virar sozinho ou vai ser contratado por outro. E isso é uma espécie de autoestima. Então, não se confundam. A riqueza manda sinais. O que aconteceu? Em 2008, eu estava começando a quitar minhas dívidas, não 100%. Estava tudo quitado e organizado. A parte do banco estava resolvida, só faltava do meu irmão. Eu estava já começando a gastar menos que eu ganhava e já estava começando a economizar. Já estava pondo um dinheirinho. Então, olha para minhas contas, a dívida ela está organizada. Quando você tem uma dívida organizada, ela entra dentro daquela programação que eu faço e ela não é uma dívida vermelha, é uma dívida azul que você tem planejado para pagar. Uhum. Então não é muito bom, mas é honrado e está equilibrado. Estava assim. Daí em 2008, 2 anos depois. Daí depois também eu percebi que minhas fontes de renda aumentavam. E que eu tinha R$1.000, R$2.000 guardado, como coisa que eu nunca tive na vida.
Então, o que aconteceu foi que eu saí de devedor para investidor em 11 meses, quando Mudou eu a entendi. polaridade. Inclusive, esse vídeo, de como sair de investidor para devedor em 11 meses, tá, eu vou pedir para o pessoal colocar aqui, em algum lugar na descrição. Se você estiver vendo no YouTube, se você estiver vendo no podcast, provavelmente já tem esse vídeo em algum lugar, que é um plano que eu fiz de 11 meses, né? Então, o que acontece? Nesse processo, quando começou aí 2008, eu vi que melhorou. Depois eu comecei a tomar atitudes mais acertadas e o fôlego financeiro aumentou. Então, eu não estava rico, mas o meu fôlego financeiro aumentou. Daí, 2008 para 2010, eu pulei, dobrei. Quando 2010 eu entro, acho que é 2010, eu entro no Banco do Brasil, acho que era um pouquinho mais do que isso, e vou ver minha conta, tinha 5.400, 5.700 guardado. Foi o dia que eu mais me senti rico na vida. Naquele momento, eu gastava menos que ganhava, eu estava melhorando a vida, meu carro era melhor, a casa que eu morava era mais confortável, eu não estava preocupado com o dinheiro do mercado, não estava preocupado com o dinheiro das coisas do dia a dia, nada disso me preocupava, mas eu não tinha dinheiro para viajar toda hora, para pegar avião toda hora ou para comprar um carro zero. Mas eu estava enriquecendo. Daí veio 2012 e melhorou muito, aí quando foi 2013, aí a coisa sobrou. Então eu posso te dizer que quando eu me senti rico mesmo, foi quando consolidou, foi em 2014. Meio de 2014, que eu me senti rico, falei, não, estou rico, agora sim. E tudo não porque o meu patrimônio aumentou, minha renda aumentou, nada disso. Tudo porque, claro, isso te dá sinais, a prosperidade dá sinais. Uhum. Era porque eu percebi que eu estava valendo mais. É um processo, né? Foi um Minha processo. palestra, eu cobrava 2.800 para fazer a palestra, comecei a cobrar 12 mil. Mas já havia entrado no fluxo da prosperidade, Isso. né, Bruno? Mesmo Sim. que não tivesse atingido os resultados estrondosos, digamos assim, já estava no ritmo, né? E assim, não tem nada que é mais gostoso nesse momento, a autoestima de saber que você tem valor. Porque o ser humano, na verdade, tudo se manifesta em amor. A gente quer sentir o amor das pessoas. E aí, quando você é valorizado com dinheiro, é uma forma de sentir que você é importante. Então, digamos que o melhor investimento é em nós mesmos. Mas o que as pessoas têm que entender que esse nós mesmos é o seguinte, potência sem controle, como diz a Pirelli, não é nada. Ou seja, se você tiver muita força na direção errada, não vai adiantar nada. E eu vejo muito isso, Iago. Pessoas que estudam na direção errada. Movimento na direção, né, Bruno? Movimento na direção, exatamente isso. E olha só o que é assustador. Eu acho que o autoconhecimento é uma das coisas mais sérias que tem, não tenha dúvida. Mas tem que ser, primeiro, entender o que eu gosto, quais são os meus sonhos. Por isso que eu falo, quando você, por exemplo, no nosso programa Aura Money, o que a pessoa aprende no Aura Money? Ela aprende a ir lá no inconsciente. Todo ser humano tem uma chave, todo ser humano tem um código, todo ser humano tem um password lá, senha. Digita e acessa esse inconsciente. Infelizmente, tudo que eu estudei com os gringos ou com brasileiros mesmo, ou em livros, todo mundo fala de técnica, ou melhor, de mindset. E mindset é poderoso, mas aquilo que já está... Vou dar um exemplo. Melhor exemplo que tem. Eu gosto muito do jardim de casa, eu e a Aline, a gente cuida com carinho e respeito o jardim. E aí, esses dias, teve uma estiagem, ficou seco muito tempo, a grama começou a morrer. Aí, gente, o que nós fizemos? Nós fizemos uma cobertura de terra nova assim que a estiagem passou e começamos a melhorar a grama. O que aconteceu? A grama retomou, mas a terra que veio, ainda que é terra de jardim, trouxe um monte de erva daninha, de praga. Que é, obviamente, que não é praga, é uma espécie de planta qualquer, mas a gente chama de erva daninha porque não quer que nasça ali. E o que está acontecendo? Aquela grama agora, eu estou tendo que pedir para o jardineiro ir mais vezes só para tirar as cebolinhas, as raízes profundas daquelas plantas que nascem que tomam quase que conta. O nosso inconsciente é a mesma coisa. Se você não souber limpar a raiz, você começa a estimular a pessoa que ela pode prosperar, que você pode conseguir, que você também merece, e tá certo. Só que sem limpar o inconsciente, começa a aflorar tudo, o bom, o ruim, e aí o que acontece? As pessoas entram em confusão. Então eu já fiz curso mesmo, que eu fiquei pior do que estava, porque veio tudo para fora. E por quê? Porque não se acionou a raiz do problema. Então, quando eu e a Paty desenvolvemos a Aura Money, que eu acho que é o mais sério que tem para fazer isso, a gente, depois de tanto levar burdoada, entendeu, não adianta. Se a gente não remover paradigma, a gente não muda a realidade. O que é paradigma? É um conjunto de crenças. Então, vamos imaginar que a Dona Aranha, que subiu pela parede, ela foi lá, puxou uma teia. É uma crença. Daí ela puxou outra. Uma teia, não, uma linha, um fio.
depois outro fio, formou a teia. O teia é o paradigma, é um conjunto de crenças. E esse conjunto de crenças determina a sua abundância financeira. Então o que você tem que se perguntar é o seguinte: o que eu tenho é pelo conjunto de crenças que eu sou. O que eu tenho é pelo paradigma que eu tenho. Quando você entende isso, é um passo, mas não resolve. Você tem que limpar. Tem que limpar. E limpar não é fácil, exige métodos especiais. Não adianta você se iludir. Se a pessoa... E eu me lembro, em consultório, eu fiz muito isso. Não sei se eu já comentei aqui. Às vezes, eu tinha minha agenda cheia. Quando ia chegando perto do dia de atender as pessoas, eu sempre tive a agenda cheia. Uma ligava e cancelava, outra ligava e cancelava, outra ligava e cancelava. E eu descobri, era eu que fazia aquilo, era autossabotagem minha. Por quê? Porque eu não aceitava cobrar pelo trabalho. Porque eu vim de uma crença religiosa que espiritualidade não se cobra. Eu não vendia espiritualidade, não tenho a torneira de espiritualidade. Eu vendia meu tempo, meu expertise, a cadeira do consultório, o aluguel da minha sala. Sua experiência. Não tinha cabimento aquilo. Quer ver outro exemplo? Toda vez que eu inventava de fazer exercício, eu torcia o pé. Era uma sabotagem para não fazer exercício. E por que para não fazer exercício? Para não ficar em forma. E por quê? Tudo você vai começar a descobrir ações. Então, quando você começa a trabalhar essas questões, eu ficava muito doente na empresa, quando eu trabalhava na indústria. Tudo isso tem origem emocional. Você vê essas pessoas que elas criam um problema. Mulheres que afastam um namorado, um homem que afasta uma namorada certa, não interessa se é homo ou se é hétero. A gente afasta o sucesso, a gente se sabota para não crescer posição na empresa, a gente se sabota para não abrir o potencial de prosperidade. Porque, por mais que pareça estranho, o maior medo das pessoas não é a escassez, o maior medo é o desconhecido. Eu prefiro a mediocridade do conhecido do que a expansão do desconhecido. Então, só atuando lá no inconsciente. E o ser humano está esquecendo isso. Eu vejo assim, muita gente falando de mindset, só eu falo muito de mindset, né? Mentalidade. Mas se você não entrar lá dentro e entender por que você age desse jeito, você está tratando só 5%, enquanto 95% está ficando fora. Mas isso é muito real, né, Bruno? Porque se tu for analisar o que as pessoas prósperas têm em comum, não é a profissão, então tem milionários de todas as profissões possíveis, não é a nacionalidade, não é a idade, é simplesmente a forma de pensar, né? Todos acreditam que poderiam chegar onde chegaram, né? Então, e você só pensa leve uma coisa, porque quanto que eu insisti um pensamento que o milionário pensa que o rico pensa, o rico pensa assim, vou pensar também. Só que o que eu não entendia é o que estava por trás do rico. Quais exercícios aquele rico passou ou aquele bem-sucedido passou. E aí eu entendia, por exemplo, tem um amigo meu que eu gosto muito, que ele cobrava caro na minha cabeça na época por palestras. Caro! Ele estava de bem com aquilo. Porque ele tinha total clareza e convicção de que ele merecia aquilo. Então eu ia lá e tentava cobrar caro, igual ele, porque o meu trabalho era compatível com o dele. Só que tinha uma diferença. Eu não tinha convicção que eu merecia aquilo. E da onde vem aquela convicção, aquela coisa de estar íntegro? Da onde vem? Do inconsciente, lá de dentro, do espírito, da essência, das crenças. Se o ser humano ignorar isso, não vai funcionar. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A maioria das pessoas acha que sabe o que é crença. Até um dia passar pelos exercícios acho que é o programa 1 do Aura Money, começa a fazer limpar, Sim. E aí muda. É que crença não é só pensar sobre ela, né? É sentir ela, né? A crença, em tese, a crença nem é quando eu sei ela. A crença, ela estabelece um programa de piloto automático. Quando eu tenho crença, é piloto automático. Por exemplo, eu vim da crença que ter sócio é ruim. Eu nem pensava mais sobre isso. Ela exercia um efeito piloto automático. Toda vez que ela falava, não. Quer ver outra coisa? Eu vim de uma crença de não desperdiçar nada. Tá certo? Tá certo. O que acontece quando você vem de uma crença que não desperdiça nada? Uma das coisas que acontece contigo é engordar. Então, como que eu posso resolver? Mas, Bruno, você vai desperdiçar comida? Não vou, então vou engordar. Tá, mas aí o que acontece? Você começa a aprender, isso é um exercício que eu e a Aline estamos fazendo. Por exemplo, nós temos uma churrasqueira embaixo da casa, no andar de baixo. E a coisa que a Aline mais adora é abobrinha, cenoura e uns outros vegetais grelhados. Oxe, que ela ama isso. Então, quando eu falo para ela, vamos fazer, ela fala, nossa, é a alegria dela, ela ama. O que a gente fazia antes? A gente pegava como é que chama aqui no Rio Grande do Sul, gente? Aquele negócio de madeira que a gente põe... Gamela. Gamela, obrigado. Ó, o cara goiano falando o nome. Sabe. A gente pegava a gamela e punha um monte de coisa como se viesse visita. A linha de família alemã, né? Uhum. A família alemã, você sabe como é que é.
É abundância. Fartura. Né? Gaúcho alemão lascou, a fartura total. É tipo mineiro, tá, gente? Então aí a gente descia com aquilo, daí fazia aquele monte de comida, sobrava comida. E por mais que a gente jantasse, sobrava, acabava jogando fora. Então, como que a gente mudou isso? Hoje, quando eu vou num lugar, eu falo, ó, não é porque o lugar é caro, eu tô pagando que eu tenho que comer tudo. Eu vou e converso comigo. Aquele negócio de fazer valer a pena. Fazer valer, isso é mentalidade pobre, que eu tive a vida inteira. Vou na pizzaria, rodízio livre. Ah, vou arregaçar. Quer ver outra coisa? Você tá falando pro universo que você não tem nunca. Você tá jogando escassez. Sim. Quando o treino da prosperidade, aí você vai num hotel, é o último dia. Não estressa, logo tem outro. O que as pessoas fazem? É o último dia aqui nos Estados Unidos, meu Deus, último dia na Disney. Calma, outro dia tu volta. Por mais que lá dentro você saiba que vai ser difícil voltar, você fala, não. E aqui essa janta cara, vou comer para valer. Não, outro dia tu volta. Sabe? Você vai num restaurante hoje que você fecha um pacote, vai fazer um jantar lindo, e aí tem a sobremesa, você está de dieta, fala, não vou comer dieta. Mas meu Deus, é uma sobremesa top, 5 estrelas, não sei o que. Não, tô de dieta, não vou comer. Quando você desenvolve isso, você está dominando a escassez. Sim. São coisas pequenas e isso as pessoas não entendem que vem de onde? Lá do fundo. Mas o que acontece? O que é triste? A maioria das pessoas hoje, elas só estão buscando o autoconhecimento. Se o autoconhecimento ligar na TV e ficar passivo, isso ajuda, mas não resolve. Vai ter que mergulhar, vai ter que fazer exercício. E uma das coisas que a gente tem que lembrar é o seguinte, hoje as pessoas não estão deixando de prosperar por conteúdo. Só o Luz da Serra faz o maior conteúdo empilhado e gratuito de prosperidade na internet mundial. Com as maratonas da riqueza, Seja Rico e tudo mais. E assistir isso é escolha, né? Tudo é escolha. Só que o que as pessoas não sabem fazer? Elas não sabem implementar um plano. Hoje tem um monte de gente fazendo live, mas implementar um plano. Não sabe lidar com a abundância, né, Bruno? Porque antigamente o problema era a falta de conteúdo, né? Então, hoje é o excesso e a gente não está sabendo lidar com esse excesso de conteúdo. Tem que saber filtrar e ir a fundo no conteúdo, né? Não simplesmente... Então, vamos começar as frases de impacto. Quem não sabe bloquear as distrações da vida, as distrações da vida vão bloquear você. Então, se você não bloquear as distrações da vida vão bloquear você. Mas, Bruno, o que é distração? Essa história é o seguinte, distração é... Você para um dia, escreve num papel assim, o que realmente eu quero, ou o que eu realmente quero. Escreve assim, pega um quadro escreve no espelho com batom as mulheres, o que for, o que realmente eu quero, fica olhando. Esquece, eu não quero que o meu... Não, eu não perguntei o que você não quer, o que você realmente quer. Isso é uma pergunta de clareza. O que eu realmente quero, eu não quero nunca mais ser humilhado. Pronto, você falou de novo que tu não quer. O que eu realmente quero? Eu não quero nunca mais que falte. A pessoa sempre vai ter dificuldade. Tu vê como o cérebro não está limpo. Não, eu quero ser livre e milionário. Eu quero ser livre e magro. Eu quero ser feliz e ter o homem da minha vida. Tá bom, falou? Beleza. A partir disso, tudo começa a mudar. O que você realmente quer. Aí o que você realmente quer é isso. Tá bom, agora olha tudo que está nas suas redes sociais, quem você está seguindo, as lives que você vê todo dia. Isso combina com o que realmente quero? Não, deleta, para de seguir, esquece. Estou assistindo uma série na TV, isso combina com o que realmente quero? Não, deleta, tira. Mas aí acabou a graça de viver. Não mesmo. Quando você está no caminho do que você realmente quer, sentar no chão e brincar com uma pedrinha te faz feliz. Sim. Isso as pessoas, a maioria nem consegue experimentar porque não cabe isso na cabeça delas. E daí quando você tem claro aquilo que você realmente quer, você define para você uma meta. Sensacional isso. Você consegue dividir uma meta e daí, em cima disso, daquilo que você quer, você particiona para trás e vai picando. Tá, então eu quero estar lá no passo 10, então eu tenho que dar o passo 1, tenho que dar o passo 2, tenho que chegar no passo 8, no 9 e no 10, para você conquistar. Seja voltar para Disney, seja comer, né, aquele rodízio de pizza, se planejar para ir no rodízio de sushi, e daí você sinaliza para o universo, né, que você está disposto a dar esse passo, você faz essa escolha. O Steve Jobs dizia que foco é saber dizer não. É isso aí. Isso. Então, se você não bloquear agora informação que não combina com aquele momento, inclusive você que está nos vendo agora, se você não precisa prosperar, se o seu caminho não é ser o que nasceu para ser, a sua missão de vida, se você não quer um enriquecimento, não tem problema com isso, você está preocupado com outra coisa, para de nos assistir agora e segue exatamente o que nós estamos ensinando, e vai, meu problema, Bruno, é que eu não sei andar. Eu preciso andar com mais charme. Eu ando parecendo um gorila.
Vai seguir alguém que é personal stylist, que explica a postura, esquece a gente, eu tô falando sério. Coerência, né, Bruno? Bruno, tudo que eu preciso agora é educação alimentar. Embora o que a gente ensina aqui ajuda você até a diminuir o seu consumo de comida. E agora, Mas vai seguir o que você quer. E aí bloqueia o resto. O que está acontecendo é o seguinte, a internet é a nova TV. As pessoas hoje elas estão com a TV ligada, mas elas estão olhando aqui e de vez em quando aqui. Aqui, de vez em quando aqui. Quem múltiplas nunca? telas, Quem né? nunca? As múltiplas telas. Eu fiz isso ontem, certo? Eu estou aqui e aqui. Então, o que acontece? Se a pessoa não decide o que ela quer, ela fica escrava daqui e daqui. Então, tem que chegar uma hora e a pessoa tem que drenar, porque existe um conceito, input e output. Tudo que eu vejo, eu vou assimilando. Pergunta, Sim. desculpa. E quando as distrações estão muito próximas, aquela família, Tá, como é que faz? Eu não entendi essa pergunta. Melhor Quando as distrações, por exemplo, as pessoas negativas ao nosso redor, não, isso daí que nos tiram do nosso... Isso daí é a top reclamação de todas as pessoas que eu conheço da nossa audiência. Ó. Inclusive, quem aí é Clube da Positividade, comente clubedapositividade.com.br. E o slogan do Clube da Positividade é: jamais subestime a influência das pessoas negativas. Isso. Então agora vamos dizer assim, ó, jamais subestime a força e a influência das pessoas negativas. Número 1. Ou seja, é real. Porém, vamos lá. Número 2. Jamais alimente a força das pessoas negativas. Porque as pessoas negativas eu chamo de cérebro cansado. O que é um cérebro cansado? É um circuito sem fim. Eu não faço o que eu gosto, eu não gosto de mim, eu não gosto das decisões que eu tomo, eu não gosto de quem eu sou, eu não estou gostando de nada da minha vida. E reclama. E isso faz com que o meu cérebro canse. Eu reclamo, cansa. Quando o meu cérebro cansa, ele baixa a energia. Quando ele baixa a energia, o cérebro fica louco. Ele fala, opa, baixou a energia desse aqui. Baixar a energia para o cérebro significa que vai morrer. O cérebro não é muito inteligente. Curioso isso, né? E aí, ele, quando baixa a energia, ele acha que vai morrer, ele entra no modo safe energy, aquele save energy. Sim. Ele está trabalhando em menor energia. Aí é aquela pessoa zumbi, a maioria das pessoas. O olho sem brilho, que mais? Falta de expressão. Cansado. Não está presente, Desanimado. cansado, desanimado. Quando uma pessoa dessa chega perto de você, você sabe o que ela faz? Suga. Por quê? Porque é o efeito pilha. Sabe quando você pega uma pilha velha e uma pilha nova? Quem nunca? Né? Quem nunca estava lá trocando, a pilha do controle remoto não funciona, foi lá na gaveta só tinha uma pilha nova, mas o controle são duas. Você tira uma velha e põe uma nova, começa a funcionar na hora, mas no outro dia já parou de novo, porque transferiu, gastou toda a energia. Sim. Então, quando as pessoas negativas chegam perto da gente, elas nos sugam. É seu pai, seu tio, seu irmão, seu primo. Fato. Lá no clube a gente ensina as práticas e as técnicas. Quem quiser conhecer, tem um vídeo explicando sobre todo esse fenômeno que a gente está falando. É clubedapositividade.com.br, tá, gente? E aí, olha só que maluco. Se por um lado, a gente chama isso de energia intrusa. Se você está cansadão, está mal, você vai roubar a energia minha. Mas o que mais abre a porta? O que mais abre a porta desse sugar de energia? É a falta de propósito seu. É se incomodar com o outro. É ficar bravo com o negativo. Se o negativo está te influenciando tanto, na verdade ele tem poder sobre você. É emitir uma frequência nociva, né? Isso. Quando você está bloqueado, está firme, está forte, sabe o que faz? Chega a frequência intrusa. Vamos supor que você está com a frequência intrusa todo baixo, cansado. E eu falo, nossa, mas esse cara está sempre cansado. Nossa, que horror. Pronto, conectou. Criei afinidade. Aí você vai me roubar energia. Mas se eu chegar para você e falar, a decisão é sua. Ele não está bem, eu tenho que respeitar. E focar em mim, resolve. Então, o que é o problema das pessoas com muita gente negativa ao redor número 1, esse é o problema de 99% das pessoas. Como resolver? Fica a dica, o Clube da Positividade tem exercícios práticos para deixar o seu cérebro blindado. Mas, acima de tudo, pensa no teu propósito, não queira mudar o outro, porque a maioria das pessoas quer mudar a si próprio, mudando o outro primeiro, é o maior erro. Mude a si próprio primeiro e o outro naturalmente vai seguir o exemplo. É uma coisa tosca, mas todo mundo insiste nisso. E se ela não seguir o exemplo, ela vai se afastar por vibração, né? Por incompatibilidade de vibração. Naturalmente, né? Naturalmente, sem você fazer nada, sem você manifestar nada, sem você agir sobre o outro. Você mudando a sua frequência, naturalmente, o outro ele vai mudar contigo, ele vai se afastar por mudança de frequência mesmo. E fica a dica, não queira mudar ninguém. Mude a si próprio, foque em você, por mais que seja dolorido, que as pessoas zoem contigo. Zoaram, deram muita risada de mim quando eu falei que ia escrever livros sobre a energia das plantas.
Hoje esses amigos que riam de mim, eu nem sei onde é que eles estão. Mas o dia que eu vê-los, eu vou rir deles. Opa, você achou engraçado meu livro best-seller? Livro que me deixou rico, livro que construiu minha casa, livro que me deu autoridade, me deu notoriedade, inédito no mundo. E aí, engraçado? Só que no começo também muita porrada. E até hoje a gente zoa comigo. Quando eu lancei o treinamento, aprenda a fazer treinamentos espirituais durante o sono. Bruno trabalha enquanto dorme. Chamaram da luz. O Bruno faz muito vídeo porque ele faz enquanto ele está dormindo e enquanto ele está acordado. É bom que se o Bruno convidar alguém para entrevistar e a pessoa não vier, ele entrevista um espírito. A garantia do Bruno não é 30 dias, é de 2 vidas. Que já zoaram comigo. É. Só que... Olha onde você está agora, Eles né? riram de mim quando eu comecei com coisas, entre aspas, esquisitas. Né? Agora eu estou rindo deles porque eu estou numa situação favorável. E assim, o que é melhor de tudo, a gente está prosperando, ajudando outras pessoas a prosperar também. Aí é um ecossistema. O pessoal está usando a criatividade para fazer piada contigo, Bruno. Mas isso é bom, né? Eu acho engraçado, né? Por que eu acho engraçado? Porque eu sempre tive confiança no meu caminho. Quando a pessoa sofre com a negatividade dos outros, é falta de identidade própria, é falta de saber quem você é, o que você quer da vida. E isso é um cuidado que você tem que tomar. Por que a crítica do outro, o negativismo do outro está me afetando tanto? Porque eu não tenho certeza sobre mim mesmo. Então, uma das coisas que mais faz os parentes ficarem negativos é olhar para você, o teu parente olha para você e vê dúvida no teu olhar. Vem insegurança. Agora, quando o parente olha para você e fala, esse é problema teu, eu vou seguir meu caminho, já acabou de transformar aquela pessoa. Perfeito, Bruno. E já estou decidido, já estou blindado com as pessoas negativas, mas eu ganho pouco. Como é que eu faço para prosperar? Então, todo mundo que prospera quer dizer que melhorou. E todo mundo nasce de um ponto. Primeira coisa, vamos falar sobre ganho pouco. Será que ganha pouco mesmo? Eu ganho R$ 1.200 no mundo de hoje, é pouco. É pouco. Porém, tem 5 formas de renda. Vamos começar por aí. Porque às vezes a pessoa acha que ganha pouco, depois que eu vou ensinar, ela vai perceber que não. Primeira forma de renda é o salário do mês. Mas é uma. Só que tem empresas que só pagam a renda. E se você trabalha só pela renda, você nunca vai prosperar. Trabalhar só pelo dinheiro. Não tem problema que você esteja ganhando pouco em dinheiro, desde que você esteja ganhando as outras coisas. Segunda forma de renda que uma empresa pode pagar, causa. Você está ligado à Luz da Serra por causa. Você está ligado à Luz da Serra por causa. Propósito. Quando você está ligado à causa, é mais uma forma de trabalho, de renda. Por quê? Porque a prosperidade é um ecossistema que quem paga essa conta, na verdade, é o universo. E começa no extrafísico, né? E extrafísico. Então, ou seja, coisas não físicas. Ninguém está falando de espírito aqui, tá? Extrafísico é aquilo que eu não vejo. Por exemplo, há uma energia entre nós, certo? E é por isso que quando a gente começa a bocejar, o outro boceja também. Isso não é espírito. É uma energia não visível que você fotografa com máquinas Kirlian. Então, a segunda forma é causa. A terceira, quando você está conectado com uma causa próspera, essa prosperidade volta para você. Sim. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa que não pagava ninguém. Sabe o que acontecia comigo? Todo o dinheiro que saía de mim para emprestar para um amigo, para não sei o quê, as pessoas não me pagavam também, você acredita? Porque é dinheiro maldito, cara. É dinheiro com karma. Lembra, o dinheiro que vem do idiota, ele vem com Covid-19 de vírus. E o dinheiro não gosta de idiotas. O dinheiro não gosta de idiotas e se trabalhar para idiotas faz mal também, entendeu? Sim. Então, quando você trabalha para idiotas, se vocês por acaso perceberem que estão trabalhando para idiotas, vocês têm que vazar dessa empresa. Porque o dinheiro vindo de empresários ou de donos de empresa ou de instituições de idiotas, você está com a substância idiotizável ali na hora que você pegar o dinheiro. Não falha. E você está nessa sintonia do idiota, né? Tá na sintonia do idiota. Você está na sintonia do Falou idiota. tudo. Tá. Então, por isso que o causa ele é muito importante. Terceira forma de renda. Primeira forma, dinheiro. Segunda causa. Terceira, experiências. O que são experiências? É a empresa, o trabalho que te proporciona conhecer gente. Eu já vou falar isso como quarto, mas que te proporciona estudar, ver uma pessoa, ter acesso a algo que sozinho você não teria. Por exemplo, evoluir. A primeira viagem de avião que eu fiz na vida foi por conta de um dos trabalhos que eu fiz, uma das empresas que eu trabalhei. Eu não viajei de avião a minha primeira vez por conta própria. Então a experiência é as coisas boas, as festas, os encontros, as possibilidades, a experiência, o lugar. Por exemplo, eu me lembro quando eu trabalhei de estagiário de laboratório químico, assim que eu comecei a cuidar do laboratório, eu comprei na época um equipamento que na época, 20 anos atrás, custou R$6.000. Eu me achei o máximo. Era um pequeno equipamento de R$6.000, eu comprei, eu cuidava daquilo. O pessoal aqui montou o maior estúdio de TV da Serra Gaúcha. Vocês estão tendo contato com equipamentos, com coisas que talvez sozinhos vocês não teriam contato. Então,
A empresa é um instrumento para isso. Então, a experiência. A gente tem muitas outras coisas de experiência porque a gente poderia falar, que é o terceiro item, terceiro salário. E daí, antes de você ir pro quarto, só voltando aquele gancho, né, que você fez lá do restaurante, de tudo ser caro, geralmente quando a pessoa ela dá o valor, ela não fala o meu preço é tanto, o valor daquilo que eu ofereço é X, ela dá um valor numérico que represente aquela experiência que ela quer te causar. A gente vê muito isso em restaurantes, né, renomados, em hotéis de alto nível. Ou clínicas médicas, estéticas. É o valor agregado, aquilo que vai te trazer, né, aquilo que a pessoa vai te proporcionar. Não é só uma comida, não é só a qualidade do tecido, é a experiência que aquilo vai te causar, que vai agregar valor à sua vida, que vai te trazer mais felicidade. É que nem a história de, que absurdo, um café com pão de queijo no aeroporto é R$14, R$15 mais ou menos. Que absurdo. Não, um café com pão de queijo num centro de uma cidade, num centro comercial comum, o que é? Uns R$5, R$6? Sim, muito, né? Lá em Goiânia é uns 4, 5. Tá, um café, menos. Vamos pensar um café expresso, não um café passado, que é mais barato. Um expresso é de R$2 a R$5. Por aí. De R$2 a R$5. Tem lugar que vai, R$5 o expresso. E o pão de queijo, mais uns 4, R$9. Vamos dizer que você for em Goiânia, um lugarzinho bem... Não é o Sujos Bar. Perto da faculdade, lá eu sei onde é. É um lugar decentezinho, tá? R$9. Se você for no aeroporto, fica 16, 17. Legal? Aí minha mãe outro dia falou, filho, é um absurdo o preço. Mãe, não é que o preço do café no aeroporto é caro ou o preço do pão de queijo no aeroporto é caro. É o preço que eles pagam para poder vender para você pão de queijo no aeroporto, café no aeroporto. Com tranquilidade, sem poluição, sem barulho. Tem que entender isso. Então não é o preço. Nossa, eu tenho que vender meu carro. Nunca fale isso. Eu fazia uma brincadeira na hora de pagar conta quando eu ia em restaurantes mais caros. Falava, tá aqui o documento do meu carro. O garçom olhava assim. Por quê? Não, você fica com o meu carro aí, porque esse preço você está cobrando. Eu adorava fazer essa brincadeira. Eu jamais faço isso hoje. Você vê, a mentalidade da gente vai mudando. Se você não valorizar o preço dos outros e não tentar entender o que as pessoas estão fazendo para te cobrar as coisas, você nunca vai ser feliz. E não espere que as pessoas valorizem o seu trabalho também, né? Aquilo que você oferece, se você não oferece isso para as outras pessoas. Nunca. Então vamos lá. 3 coisas que nós falamos: dinheiro, a segunda é causa, a terceira experiência. Agora vamos à quarta. A quarta é uma das que eu mais gosto na vida e por causa dela nós temos Luz da Serra. Quer estudar? Não. Não? Não. Networking. Se não fosse o networking, eu não teria conhecido o Paulo Henrique, que me apresentou para a Paty, não existiria o Luz da Serra. Eu fui trabalhar numa empresa, Eletrônica Selene, sou muito grato, uma empresa incrível. O Paulo Henrique já trabalhava lá há anos. Por causa dele, ele me apresentou a família da Paty, a gente virou amigo, eu e Paty começamos a trabalhar depois que eu saí de lá. E mais tarde a gente chamou ele para juntar na sociedade, porque a gente fundou o Luz da Serra em 2005, só eu e a Paty. O Paulo Henrique fazia outro trabalho. Mas em 2007 ele estava infeliz com a vida que ele vinha. E ele também já estava estudando desenvolvimento pessoal e tal. E aí a gente chamou ele para ser sócio da empresa. Então foi o nosso networking que surgiu a ideia de montar uma empresa. Isso acontece a todo momento. Inclusive já aconteceu com funcionários do Luz da Serra que saíram do Luz da Serra e montaram negócios, né? Então já aconteceu. Existe aquela frase que você é a média das 5 pessoas que convivem com convive. Eu acho essa frase muito clichê, porque eu acho que você não é a média das 5. Isso aí é uma frase legal para impactar, mas você é a média do ambiente que você vive, né? Você é mais do que 5 pessoas. E 5 pessoas é muito fechado. O ambiente que você vive é mais importante para a vida de uma pessoa do que a própria genética, segundo Bruce Lipton. Sim. Então é mais sério o teu ambiente do que o teu DNA. Então vamos lá. Quarto é network. O que é network, gente? São amigos. Amigos estratégicos, amigos importantes que te conduzem para uma outra jornada. E também nessas de networking, você vê às vezes um casal se formando, você vê muitas vezes também uma sociedade se formando, uma amizade séria se formando. Então networking é a quarta forma de pagar. Se a pessoa só ganha o dinheiro, ela tem que sair daquele trabalho. Quando você for medir uma empresa, eu trabalhava muito consultório, o cara chegava lá, eu lembro um executivo que era meu constante, ele falava, Bruno, estou com essa proposta em Maceió, estou com essa proposta no Rio de Janeiro, me ajuda a decidir. Eu só fazia pergunta para ele. E daí no final de trocentas perguntas ele decidia qual ele queria. E quase sempre ele ia no salário menor. Por quê? Porque o salário físico era menor de dinheiro, mas todo o resto era maior. Uhum. E aí vem a quinta.
A quinta, eu acho que essa daí é muito poderosa. Anotar. E essa daí não necessariamente são pessoas boas que proporcionam isso, pode até ser filho do capeta que proporciona isso, você tem que saber entender. É mentores. Eu trabalhei numa das últimas indústrias que eu trabalhei, a penúltima, ela era regida e gerida por um capeta, enviado do capeta. E foi um dos maiores mentores que eu tive na vida. Não quero ver, já perdoei, é claro, mas não quero ver uma pessoa do mal. E sou muito grato, porque se não fosse ele, não teria surtado, entrado em depressão, ficado louco e precisado ter feito uma mudança. Sempre que alguma coisa muito impactante vem na sua vida, mostra um momento de mudança, de ruptura. Então, o quinto ponto é mentores. Não tem nada mais caro e mais rentável do que investir em mentores. Mentores são pessoas que já conquistaram o que eu ainda não conquistei. Então, uma das vezes, uma pessoa chegou para mim do time, colega de vocês, e falou: Bruno, assim, posso te fazer uma pergunta bem íntima? Pode. Você precisava ter o carro que você tem para a vida que você leva? Eu falei: eu tenho esse carro só para você um dia desejar ter ele também. Aí ele falou assim: mas eu não tenho vontade de ter seu carro. Eu falei: tá, mas e o do Paulo Henrique? Não, do Paulo Henrique eu gosto mais, combina mais comigo. E da Paty? Nossa, da Paty combina comigo. Uma menina me perguntou. Eu falei: então, um dos motivos pelo qual a gente tem um carro bom, e isso é declarado, é que eu preciso que o Iago, que o Luiz olhe para mim e fale: opa, eu quero ser que nem meu chefe. Se inspirar, admirar, tá, né? Mas vamos supor, a Lenara que está atrás das câmeras não liga para carro. Ela simplesmente caga um quilo pro carro. Mas assim, a gente procura, sim, ser um exemplo. E o mentor é aquele que nem o Iago, ele faz hoje muitas coisas que eu fazia no passado. E eu sonho que ele me supere. Não vai ser fácil. Mas eu quero que ele me supere. Mas eu quero que ele me supere em umas coisas. Então, o que eu vejo é o seguinte: o mentor é aquele que já conquistou o que você ainda não conquistou. E eu tenho declaradamente muitos mentores. Eu estou sempre à busca de mentores. Quando eu falei para você do mercado imobiliário, estou estudando muito nessa área porque eu quero aprender, até para me divertir um pouco, para quebrar. Porque às vezes eu fico em casa muito assim, ó. Sabe? Muito neurótico estudando, que eu sou intenso. Então eu estou estudando isso meio que por diversão. Estou investindo nessa área, né, construindo coisas e tudo mais. Então, são 5 formas de renda. Olha para onde nós fomos essa conversa aqui. E daí, nessa quinta forma de renda dos mentores, que traz aquele par que você comentou no começo aqui do podcast, que é a união, né, de desafios com novidades, que geralmente os mentores trazem essas novidades associados com networking, com a experiência que eles acumularam, para você ter a superação que você tanto deseja. Né? Isso, agora então vamos lá. Como que dá para prosperar ganhando pouco? Olha o tamanho da resposta que eu dei. Se você ganha pouco, mas você tem as outras 4 formas de renda, você vai prosperar, porque isso está virando ativo. Ano após ano, vai melhorando o teu valor, porque você tem todo o resto. Você vai criando network, mas tem gente que chega na empresa, não se liga. Por exemplo, o Tiagão que está na mesa ali hoje, está no Twitter, que chama isso aí, né, Tiago? Switch. O Tiago está no Switch. Poxa, você já conversou com o Thiago, você sabe a história dele. Você não está entendendo que você pode beber da fonte de uma experiência. Fala, Lenara, tal, o Luiz, meu Deus do céu, não sei o quê. Esse menino já estudou no ITA, né? É uma coisa incrível. O Iago que já fez isso, já fez aquilo. E às vezes a pessoa está na empresa, com uma venda aqui do lado, ou um cabresto, esqueci o nome daquele negócio que os burros usam, o cavalo usa, só olha na frente, não olha do lado e não está vendo que, poxa, como enriquecer ganhando pouco? Aprendendo com networking. Como enriquecer ganhando pouco? Usando a experiência que a empresa te dá para aumentar seu valor. Se a empresa não valorizar ela própria, o mercado vai valorizar. Mas o que acontece é que a empresa fala, opa, esse cara está ascendendo, rising, né? Ele está subindo, né? Shining Star, Rising Star. Like a rocket. Ele está indo subindo lá, parece um foguete subindo. E aí a pessoa fala, pô, eu vou pagar mais esse cara, porque senão o concorrente vai pegar. Ou vou pagar mais esse cara porque ele me dá lucro. Então, vocês percebem isso. E qual que é a outra coisa? O mentor. Você escuta o que o mentor fala, você está subindo. Eu aprendi com o fulano lá, tal. O mentor é pegar um mapa com as pegadas já no mapa, né? Sim, diminuir a curva de aprendizagem. Diminuir. Né? Agora, o que a cabeça de pobre pensa? E muitos de vocês se ofendem. Eu fui essa pessoa. E eu só posso fazer o que eu faço hoje porque eu passei por isso. Eu tenho uma mentalidade assim, eu vou te dizer, às vezes eu encontro alguns amigos que eles têm exatamente... Eu fico conversando com eles e falo, eu era assim. Continua amando, vejo de vez em quando só. Porque quando você não combina mais em afinidade, você não pode ver todo dia.
Você tem que respeitar a amizade e ver de vez em quando, porque você vai ter neutralidade para filtrar. Quando você vê todo dia, você começa a voltar. Então eu era assim, meu Deus do céu, só pensava em dinheiro. Nossa, muito caro, tá louco, que roubo, que coisa, que assalto. Ih, vou dar meu carro para pagar isso, tá louco, não tem dinheiro, é só o papo que eu tinha. Então quando você pensa assim, Iago, você nunca vai prosperar ganhando pouco. Agora, será que você ganha pouco ou você não enxerga? Porque quando você faz o tema de casa bem feitinho, eu sou uma empregada doméstica e trabalho numa família de gente rica. Por que você não presta atenção no que eles fazem? Não é para mim, não posso. Já é um puta de um ativo. Número 2, é uma família do bem, que ajuda os outros. Você entra nisso. E aí você vai se preparando para um dia aumentar seu valor. O problema do brasileiro, não vou dizer só do brasileiro, mas o brasileiro é foda em relação a isso, é que ele só foca na valorização do dinheiro. Ele não foca na valorização do eu, que eu chamo de ativo exponencial. Quando você joga valor em você, por isso eu digo, o seu inconsciente é uma mina de ouro. E meu, teu, de todo mundo. Porque Deus, falar um pouco de causa, te colocou aqui para ser canal, para melhorar e expandir o mundo. Seu trabalho é melhorar e expandir o mundo. O que é melhorar e expandir o mundo? É prosperar. Então a sua missão é prosperar. Se você não está prosperando, você não está sendo canal de Deus. Então eu tenho que ser evangélico, católico, espírita. Esquece isso aí, você pode ser se você quiser. Você tem que ouvir que tem uma voz dentro de você falando para você ir para um caminho. Mas na sua infância, na sua adolescência, você escutou que ser engenheiro é bom. E não é que não é ser bom ser engenheiro. Que ser químico é bom, não é que não é bom ser químico. Ou não é nada a ver. É você seguir a sua própria voz. Mas aí eu vejo o Iago tá ganhando dinheiro trabalhando de redator lá na Luz da Serra. Ótimo. Então eu vou ser redator, que é o que dá dinheiro. É o que as pessoas fazem. E aí elas não escutam que o inconsciente é uma programação. No livro Decisões eu chamo de programação interior. A programação interior sua nasceu para trabalhar com X. Mas pai, mãe, tio, primo, mídia começou a mostrar que é o Y que é bom. E aí você esquece de você e vai fazer o Y. É viver a definição de sucesso do outro, né? Não vai funcionar, é que nem esses milhos de uma empresa que eu não vou falar o nome, que você compra para plantar na sua plantação. Você planta, ele nasce o milho mais lindo do mundo. Você pegar a espiga da sua plantação, debulhar e pegar esse milho que deu e tentar enterrar e plantar, sabe o que vai acontecer? Legal. Nada, ele não germina. Ele é feito para interromper ciclo. Então, quando eu estou fora da minha missão, o universo interrompe meu ciclo, não deixa eu me alastrar. Ou seja, quando eu não tenho prosperidade, quer dizer que eu estou no lugar errado. Isso, e daí eu quero aproveitar esse gancho e comentar contigo. Isso aí, quando a gente não está vivendo na nossa missão, a gente se deixa mais suscetível, né, aos paradigmas e mais aberto a essas frequências nocivas que bloqueiam a nossa prosperidade. A gente conhece como paradigma, como objeção, essa dificuldade que a gente coloca, né, entre a gente no estado atual e a nossa conquista da prosperidade. Não ter dinheiro, então prosperar com pouco salário, é uma objeção que a gente conhece bastante, que é uma figurinha repetida aqui no Luz da Serra. Outra objeção que a gente conhece bastante aqui é a tal da idade. Então tem uma pergunta que as pessoas fizeram, que é assim: como é que eu faço para enriquecer depois dos 30, dos 40 e dos 50? Já que a Luz da Serra, né, a gente tem vários alunos de várias idades, vários nichos, vários públicos. Então, para essas pessoas, até mesmo aqui na mesa, né, a gente tem várias faixas etárias. Eu estou chegando nos 30, a Lenara está nos 20 ainda? Tá nos 20 ainda. Já fez o debutante lá, a festa do debutante? Já faz pouco tempo. O Bruno já está no 142. Está com 43. Então, assim, a gente tem várias faixas e a gente sempre vê, né, pessoas de várias idades prosperando, várias pessoas de várias idades descobrindo as missões das vidas delas. Então, que dica você dá para a pessoa enriquecer, independente da idade? É que quando eu faço um vídeo sobre isso, eu sempre tento explicar e dar um caminho que as pessoas precisam. As pessoas querem aprender desde que seja do jeito que elas acham que o aprendizado tem que ser. As pessoas querem ajuda desde que elas achem que a ajuda tem que ser do jeito que elas acham que a ajuda tem que ser. Uhum. Ou seja, a gente controla o caminho que a gente quer percorrer e a gente nunca escuta de verdade. O maior problema da falta de prosperidade no mundo não é a desigualdade social. Isso aí é uma invenção que alguém fez. O maior problema da falta de riqueza e prosperidade no mundo é a desigualdade de informação. Quando você tem, o que você tem é pelo que você sabe.
Quando entrou a internet agora, as pessoas estão reclamando que tem muita live, que tem muito conteúdo. Só o Luz da Serra que nós damos de conteúdo gratuito, pelo amor de Deus. Então o que está errado? O que está errado é uma membrana de absorção. As pessoas estão tão distraídas, no começo da nossa aula nós falamos disso, do nosso podcast, elas estão tão distraídas que elas não absorvem mais, elas só absorvem aquilo que elas acham como verdade. Então eu só aceito aquilo que eu já concebo, eu só aceito aquilo que eu já experienciei, e eu não estou aberto para aquilo que eu não sei o que é. Então é essa hora que você precisa de método, treino e mentores, ambiente enriquecido. Então o que eu quero dizer para você é que não existe esse negócio de idade. Existe uma coisa chamada condicionamento. Só tem 2 tipos de pessoa no mundo, um primeiro e um segundo grupo. O primeiro grupo é menor, o segundo é maior. Mas o menor não é 5% e 95%, é mais ou menos 30 para 70%. O primeiro grupo são os bloqueados. É a pessoa que não age pelo medo, não age pelo trauma, não age pelo um gatilho forte. Por exemplo, em 2019, o que eu revelei para algumas pessoas é que eu só fui morar no Canadá por um tempo por medo de enfrentar morar num país de outra língua. Nem tanto para aprender a língua, e isso eu fui deixando claro cada vez mais. Eu fui para vencer o medo. Tanto que quando eu cheguei lá, eu achei que o período que eu fui era pouco para desenvolver o meu inglês, e foi mesmo, realmente pouco. Mas para quebrar o medo de me virar sozinho num outro país de outra língua, resolveu. Porque eu estava bloqueado, aquilo estava me sugando a energia. Estava tirando meu performance. Então eu limpei aquele bloqueio. Deu um bypass no cérebro. Deu. Mas assim, existem muitos outros bloqueios. Medo de trocar de emprego, que é muito clássico. Era um medo que eu tinha absurdamente. Medo de ficar longe da minha família. Então eu sou bloqueado, porque eu estou trabalhando o tempo inteiro para tirar bloqueio. Já existe um outro grupo de pessoas que são os condicionados. São as pessoas leves. Você olha para elas, elas estão de boa. Elas aprenderam a gostar de pouco. Elas aprenderam que o pouco tá bom, vivendo para ver tá bom. Elas não sofrem. Na aguinha morna ali. Na aguinha não tá morna, ruim, mas não em tá cima bom. do muro. É que nem diz a Paula Abreu, é uma merda, mas tá tão quentinha. Minha vida é uma merda. Quentinha. Então 30% das pessoas são bloqueadas e 70% das pessoas são condicionadas. Aceitaram o pouco, mediocrizaram. Eu prefiro os bloqueados, não é porque eu sou bloqueado e estou me limpando. Porque o bloqueado dói. E quando dói, você percebe. Então eu digo sempre, não tem problema ter inimigos, desde que você saiba quem são, como agem. O condicionado nem percebe que tem inimigo, porque a água não bate na bunda. Então um condicionado que teve um problemão, que teve que se mexer, beleza? Então tem muitos casos de pessoas que teve um filho doente, que teve que se mexer. Sim. Maravilhoso, porque daí é tudo que um condicionado precisa, é ambiente enriquecido, exemplo, desafio. Porque se ele não tiver desafio, a ambição que ele tem... Porque lembra uma coisa, ganância é mortal, mas a ambição é vital. Então, infelizmente, o 30, 40, 50 não tem nada a ver com idade. Tem só a ver com crença de que 30 é pouco, 40 é muito, 70 é muito. Não, é só o que você põe na cabeça. Essa que é a verdade. Aquela graminha do jardim. E por último, dizer para vocês que segundo o livro Bilionários do Jeromel, ele fala que 65% dos bilionários assim ficaram... 75% dos bilionários assim ficaram depois dos 65 anos. Então, né? Persistência, né? Claro. Persistência. Gente, mais uns minutos para a gente encerrar. Quer fazer mais uma pergunta? Não, a questão da aprendizagem mesmo, né? Tem a ver com isso, com a questão da dor, né? Porque aprender dói. Então, hoje em dia, como excesso de conteúdo, a gente fica pulando de galho em galho, porque chega no momento da dificuldade da aprendizagem e a gente já pula para outro conteúdo. E aí pula para outro e acaba não passando pelo processo de aprendizagem. Eu aprendi com um autor que a gente tem que respeitar muito no Brasil, é o T. Harv Eker. O Segredos da Mente Milionária, um dos livros de prosperidade mais vendidos no mundo, e aqui no Brasil está sempre nos primeiros da lista da Veja. Que ele diz o seguinte: quando você está desconfortável, bate no peito e diz, eu estou evoluindo. Porque o desconforto, ele é um sinal de sair do conforto. É isso, desconforto. Não estou confortável aqui. Mas se você está confortável, quer dizer, dominei meus medos. Isso não é bom, dominei meus medos. É bom se você já os superou. Porque na vida aqui nós estamos para nos expandir. Esse canal de Deus para expandir e melhorar o mundo. Sim. Quando eu estou num ambiente que eu não sinto mais medo, mas eu estou evoluindo, crescendo, está tudo certo. Mas quando eu estou num ambiente que eu não sinto medo, mas estou no mesmo lugar, estou conformado, estou dentro de um vaso, estou dentro de uma forma, está errado. Tá bom, sai. Porque Deus falou, se expanda. E você falou, não Deus. Deus é o universo para quem não quer ser religioso, espiritual. Não, eu quero ser pequeno. Não, mas você está aqui para se alastrar. Não, eu quero ser pequeno. E é óbvio que a gente tem que ter definição do que é ser pequeno. Ser pequeno não é ter mais ou menos dinheiro, carro melhor, não sei o quê. Porque a definição de sucesso cada um tem que dar para si mesmo. Mas uma coisa é fato, não se iluda. Onde quer que você esteja, você tem que estar se expandindo, sendo mais,
Se a pessoa não está sendo mais, ela está perdida, ela está errada. Então, por isso eu digo, é só você olhar para a natureza. O que é uma coisa que prospera? Uma coisa que planta, cresce, nasce, vira árvore, vira fruto, vira sombra, vem passarinho, passarinho chega, ele semeia o pólen da planta que vira mais flor, que gera abelha. Isso é um ecossistema. A prosperidade é isso, quando o seu trabalho está gerando um ecossistema. Mas a pessoa trabalha só por dinheiro, ela mata esse ecossistema, ele não se reproduz. E hoje, Bruno, mesmo com atingido toda essa prosperidade que tu já atingiu, tu ainda tem esses momentos de desconforto? Não, tem que ter. Se eu não tiver o desconforto, está errado. Porque eu até lembrar isso. O que é a zona de conforto? Não tem zona de conforto, tem zona de medo. Então é o seguinte, ó, eu cheguei num lugar, tipo um videogame, tem a porta 1, porta 2, porta 3. A porta 1 tem um monstro preto, a porta 2 tem um monstro branco, e a porta 3 tem um penhasco pegando fogo. O meu próximo nível está atrás dessas portas. Eu falo, monstro preto eu não quero, monstro branco Deus me livre, penhasco eu não quero. Eu fico com medo. Daí o que eu faço? Ao invés de eu ir adiante na porta, eu dou um passo para trás. Esse passo para trás é uma zona onde eu estou confortável, porque não preciso enfrentar o medo. Então não há zona de conforto, há zona de medo. Então se eu estou sentindo medo, eu estou vivo. Agora isso a gente tem que ter equilíbrio, muito autoconhecimento. Porque eu não tenho que enfiar em qualquer coisa. Mas eu tenho que estar desconfortável. Por exemplo, por isso que a gente faz um projeto desse. Não sabia como é que ia começar, vamos mudar, vamos pegar. Por isso que a gente faz as maratonas da riqueza, me deixa confortável. E assim, eu já tenho o script todo pronto do que a gente tem que dar nas aulas. A última a gente veio, mudou tudo, colocou mais coisa, colocou mais aula, deu presente. Para quê? Para a gente se desafiar. Para a gente se perguntar, eu estou sendo o que está dando para ser, eu posso ser mais, eu posso ajudar mais? Exatamente. Então como que eu me desafio? Escrevendo livros mesmo, não querendo. Seguindo a minha intuição, quando essa intuição fala para mim que não dá. Por exemplo, vou te dizer como que eu me desafio. Me veio uma coisa, acho que eu vou fazer vídeo todo dia no YouTube, o povo está precisando e tal. Aí eu começo a fazer. Daí eu estou muito cansado, não deu para fazer não. Nesse momento eu me desafio, não, eu vou fazer e vou fazer mais ainda. Se bobear, eu faço de manhã e de noite. Então é assim que eu me desafio. Quando eu pego alguma coisa que eu estou com medo, eu vou lá e estou com uma preocupação, eu vou lá e checo, eu dou um check, sabe? Dou uma porrada naquilo. Tem que se desafiar. E é claro, se você perder isso, você entra em depressão, a sua vida fica, como é que chama? Ela fica marasmo. E é por isso que você vê tantas celebridades entrando em depressão. Elas buscaram o sucesso pelos motivos errados e não se sentiram abastecidas aqui dentro. E aí o sucesso veio, o dinheiro veio, elas têm a impressão que tem tudo, mas aí vem a depressão. Que não tem nada. Somado ao cansaço, porque dá muito trabalho essas celebridades, eles viajam muito tão longe da família e da casa. Então o que eu digo? Seja o que nasceu para ser e a prosperidade vai brilhar. Sim. Não seja o que está dando dinheiro, certo? Tenta ter um sonho lucrativo. O grande segredo é esse. Sonho lucrativo, uma coisa que você gosta de fazer e que dá dinheiro. E essa questão aí que você falou de ouvir intuição, quando você perceber que não tem como, né? Ouvir minha intuição quando eu achar que não dá, aceitar aquilo lá. Tem também ouvir a sua intuição quando tudo parecer desfavorável, né? E você confiar que vai dar certo, você sentir dentro de você aquele chamado, aquele anzol te puxando, né? Querendo te tirar dessa zona do medo que você definiu. E ter essa fé para dar o próximo passo, enfrentar o monstro branco, enfrentar o monstro preto e pular no final ainda, né, o penhasco pegando fogo. Isso aí, e aí vira um estado de espírito, e de quebrar o enfrentamento vaso. de medo. Você começa a ter estratégia, tô com medo, o que eu faço, o que eu não faço? Vira um mindset mesmo. Então, uma última pergunta para a gente encerrar aqui. Bruno, como é que foi o teu processo de enriquecimento? Assim? Eu posso te dizer que tem duas fases. Tem aquele fase que eu dei murro em ponta de faca, seguindo princípios e valores, que estava nos livros ou que alguns mentores falavam. Essa foi a parte dura e difícil. Sabe, vocês já viram aquela charge que tem dois burros querendo comer grama? E eles estão amarrados por uma corda. Esses dois burrinhos. Animal burro. E eles ficam querendo pegar a toceira de mato aqui e a toceira de mato aqui. Eles estão amarrados por uma corda. E eles dois estão puxando, só que a corda é curta. E nenhum dos dois come nenhuma grama, nenhum mato. Aí eles chegam no meio, conversam, e vêm os dois, comem a primeira toceira e os dois comem a segunda toceira, sem ter que brigar. Eu sinto que foi assim para mim. A primeira parte foi batendo. Eu quero, eu posso, eu preciso de dinheiro, eu quero. E a segunda parte foi quando os dois burrinhos conversaram e falaram, vem aqui. E essa segunda parte é quando eu mergulhei em entender, espera aí, por que eu não sou rico?
Por que se eu planto uma semente de laranja, passa um tempo, laça em laranja e dá para todo mundo? Eu lembro na casa da Patrícia tinha uma árvore de bergamota, que aqui no sul a gente chama bergamota, mas é mexerica no São Paulo. Aham. E também tinha o caqui, que lá a gente chama de caqui, Pra mim também. certo? Aqui E, eles traduzem muita coisa. e eu me lembro que eles tinham um problema no quintal, eles traduzem. É no país, é o grande Kiwi é kiwi, Kiwi. isso. E tem uma coisa que eu vi, gente, que o Paulo Henrique e a Paty, na época, a Tati era uma labradora que já se foi, o Thor, inigualável, já se foi também. Eles tinham um problema com os cachorros engordavam muito de tanto comer caqui e de tanto comer bergamota, porque caía das árvores. Às vezes eu chegava lá, a secretária do lar da Patrícia já tinha uma sacola, ó, Bruno, leva. Ou dá para o seu vizinho que estava estragando. Sim. Então, o que aconteceu? Quando eu descobri o inconsciente, mas não o inconsciente tolo, mas como acessar o inconsciente, através de um método que hiperenergiza o nosso fluxo de energia e faz com que simplesmente, sabe quando você vai tirar o pendrive do computador, que você tem que ejetar, você não pode puxar à toa, senão você cria até um problema no computador. Quando eu entendi que tinha um acesso para você ir lá e fazer reedição de memória, e que você tinha que entender onde que está o problema, por que eu não merecia prosperidade. Que base, quando eu entendi, o mundo se abriu. E quando o mundo se abriu, é como se os dois burrinhos juntassem e fossem ali. Então, para mim, tem muita coisa que eu poderia dizer, tenho dito também nos vídeos por aí, mas a principal parte foi, muito esforço. Parte 2, quando eu fui no ponto certo, nas técnicas que são o que a gente chama hoje de Aura Money, né? Que vai atuando naquele ponto e vai entendendo a raiz das coisas, o porquê dos porquês, o mundo se descortinou. Quando eu entendi que eu achava que não merecia prosperidade, quando eu entendi a causa de achar que prosperidade era uma coisa que ia me deixar menos espiritual, e eu sou uma pessoa espiritual. Quando eu entendi a influência da Igreja Católica na minha vida, vocês podem ficar bravos quem quiser, eu sou católico de batismo, respeito e tenho muita coisa da Igreja Católica que está em mim ainda, mas não sou mais católico. Quando eu descobri outras influências do meu pai e da minha mãe, que eu amo na minha prosperidade, e quando eu fui entender, sem culpar ninguém, que eu entendi onde estava, ali meu inconsciente virou mina de ouro, foi ali onde virou. Então não adianta a pessoa ficar se matando querendo entender de investimento financeiro, bolsa de valores, bitcoins e não sei o que. Eu tenho esses negócios, tenho bitcoin, tenho bolsa de valor, tenho investimento financeiro, tenho tudo isso. Mas não é a raiz. Isso daí é só fruto. Então, para mim, a grande diferença foi quando eu fui investigar meu inconsciente. Isso aconteceu com todo o desenvolvimento. Eu lembro no livro Viva a Sua Missão, o Aura Money estava nascendo ali, 2014. Começou os tapinhos no Começou peito. ali, E ali eu comecei a entender mais onde estava o paradigma, a crença, e foi ali que foi o grande salto. Porque em 2014 eu vi que a coisa melhorou. Em 2016 eu falei, tá tudo certo, é só continuar fazendo trabalho que dinheiro não precisa me preocupar mais. Porque daí você começa a ver a força, né, do que os paradigmas eles têm na nossa vida, porque tudo no universo ele é expansivo, o universo está em expansão, a prosperidade é o caminho certo, né? A gente, por natureza, deveria formar laço, por natureza deveria ter uma verba, né? Se preparar para o inverno, se preparar para o verão. A gente vê isso nos bichos, né? Bicho faz lastro, você vê lá o Tic Tac colocando castanha na boca, formiga pegando folhinha para colocar no formigueiro para passar o inverno. O próprio urso polar engordando para passar o inverno. Para dormir tranquilo durante o inverno. Então, assim, é o poder do paradigma, o poder da crença limitante, que justamente, né, é limitante não por acaso. Então, assim, quando a gente para de teimar, tem muita gente que fala assim, enriquecer a trabalho, melhorar o nível financeiro do trabalho, mas a pessoa ela está lá, conformada dentro do vaso e ela nunca tentou. Então é aquilo que a Paty comenta, né? Enriquece. Enriquece, depois você decide, não, dá trabalho, então eu vou voltar para a pobreza. Não, dá trabalho, vou voltar para a escassez. E daí você faz essa aposta e passa pela experiência, né? Que é uma das 5 formas de renda que o Bruno comentou. E daí você faz a decisão de você querer estar na escassez e querer estar na prosperidade. Mas experimenta, passa por isso para depois você saber o que você quer fazer. Imagina só, se eu não tivesse dinheiro, os meus sócios também, vocês não estavam aqui. Se a gente pensasse só em dinheiro, não tinha investido no estúdio. Se a gente pensasse só em dinheiro, a gente em algum momento tinha sacado dinheiro, saído, vendido a empresa e tal. Então toda vez que alguém prospera pelos motivos certos, a pessoa sempre vai levar mais prosperidade para o mundo. É isso que eu acredito. Eu quero um mundo próspero. Eu digo sempre, eu quero um mundo em que
Eu vou esquecer a porta do meu carro aberta, e o vidro aberto, com a carteira lá dentro e nunca ninguém vai pegar. E as chances disso acontecer num mundo onde as pessoas são prósperas é muito grande. A gente estava na Disney e a Patrícia esqueceu a bolsa dela na frente de um banheiro, lá na Disney, em Orlando. E andando, depois de 1 hora, 40 minutos, a Patrícia falou, Henrique, me dá a bolsa, que era, ele ficou responsável de guardar, e ele esqueceu. Ele fez assim, nós voltamos e ela estava lá no mesmo lugar. E por quê? Cultura, saciedade. Se eu tenho para mim, eu nunca vou querer pegar o que é do outro. Sim, não que não tenha ladrão e falta de integridade num nível mais alto. Mas quanto mais dinheiro a pessoa tem, mais aquelas necessidades básicas da pirâmide de Maslow, ela está resolvida. É o pé de mexerica, dando bastante mexerica para os cachorros, né? É isso aí. Olha, esse papo tá bom, tanto que a gente não consegue terminar. Pessoal, se vocês gostaram de que eu tô, Lenara? Se vocês gostaram do nosso primeiro capítulo na versão nova do Checklist para Ficar Rico, que é exibido nas plataformas de podcast, para você ouvir e aqui no YouTube também, comenta, deixa seu inscrito. E lembre-se, você pode se cadastrar para saber mais sobre o nosso trabalho. Eu nem sei onde você tem que se cadastrar, mas é em algum lugar aí. E eu quero dizer o seguinte, o nosso site é luzdaserra.com.br. Você pode se inscrever no canal, no canal Bruno Gimenez, do YouTube. E meu Instagram é @BrunoJGimenez. E também mais. Queria as considerações finais dos senhores para a gente encerrar. Queria agradecer esse papo aí e falar que esse conhecimento vai ajudar bastante as pessoas, né? Acredito que chegar em menos tempo ainda do que tu demorou para chegar na prosperidade, né, Bruno? Então, acho que é muito importante essa questão do mentor, né? Então, as pessoas que te enxergarem como mentor desse caminho de prosperidade poderão chegar muito mais rápido aonde tu chegou. É fato, é verdade. E, gente, quem está vendo, seja por qual plataforma for, lembre de deixar comentário, comentar o episódio, dar 5 estrelas, essas coisas todas. E você, Luiz? Sim, eu quero aproveitar a oportunidade, né, e exercer aquilo que na Luz da Serra a gente conhece como as forças do amor. A primeira é a gratidão por essa oportunidade de estar participando aqui, estar compartilhando, né, com o pessoal que está assistindo a gente, ouvindo a gente no podcast, por estar com a gente. A segunda é a admiração por, né, você dar o seu exemplo, porque quando a gente celebra a conquista do outro, para o universo a gente sinaliza que a gente quer mais do mesmo, mais daquilo. E por fim, né, agradecer de novo, exercer novamente a primeira, e agradecer pela inspiração que você deixa pra gente, para saber, né, que, tipo, muita gratidão por você ter o carro que você tem, para inspirar que a gente tenha o nosso. Isso então, aí, eu quero fazer a última pergunta para você, por que sua mão tá desse jeito? Isso aqui é a minha gatinha filhotinha mônada, que ela tá crescendo, mas agora ela já foi castrada. Olha o rabisco, a mônada usa a mão dele. Olha isso, cara. Ela tá treinando. Tá treinando como é que sobe em árvore. Treinando para ser tatuadora? Ela tá treinando para subir em árvore. Tá bom. Então é isso, a gente fica aqui, deixa seu like, sua curtida, comenta da forma que der. Até o próximo episódio. Valeu! Isso aí. Quando surgiu o Aura Money, devido ao fato de não estar trabalhando há 1 ano, eu sou artista plástica, vivo do que eu faço, eu me animei a fazer o Aura Money assim que surgiu. Um detalhe é que eu entrei com fé, comprometimento, eu entrei com responsabilidade, assumi tudo e agradeço muito ao Bruno, à Patrícia, toda a equipe da Luz da Serra, porque é um trabalho excelente. Então, o que eu consegui? Dentro das metas de 90 dias, eu comecei a fazer o curso no dia 9 de outubro. E minha primeira meta era organizar, alugar um espaço para fazer o meu ateliê de pintura, para dar aula. Em 90 dias, estabeleci que eu queria um espaço onde eu não precisasse ficar pegando condução para ir trabalhar, né? Que eu moro numa cidade grande. Espaço onde eu trabalhasse bem próximo de casa. Incrível, comecei dia 9 e entrei na prosperosfera com força. No dia 18 eu fechei negócio com uma kitnet no mesmo condomínio onde eu moro. E hoje já estou no meu espaço, independente do campeonato, gente. E aí foi aí que eu comecei a me dedicar a fazer, realizar o Aura Money, Prosperosfera, tudo que vocês fizeram, tudo. Eu fiz detalhe por detalhe. Fiz 2 vezes o ciclo. Só sei que 2 semanas depois que eu comecei a fazer o Aura Money, eu canalizei o nome da minha startup que já lançou, que é o Médicos da Alma, né? Eu sou psiquiatra e eu criei uma startup que está em crescimento, em evolução, que visa o trabalho integrativo de médicos e terapeutas que trabalham com a expansão da consciência,
inaugurei, lancei essa minha startup no dia 4 de maio, agora tem um mês e pouco. No dia do meu aniversário, nasceu comigo. Hoje minha vida é próspera, gente. Eu sou muito grato a vocês, porque eu tenho a minha startup, eu vivo o meu propósito, eu vivo a minha vida, eu tô com os pés no chão, eu aterrei e eu sonho. Em Nova York, se prepare que eu tô chegando, hein? Um abraço, Luz da Serra, gratidão imensa.